A Ultrapar, nesses últimos anos, pessoal, passou por momentos de quedas. E nesse ano que se passou, de 2023, teve uma bela de uma crescente. E a dúvida que fica é: ainda vale a pena investir em Ultrapar, imaginando mais para um longo prazo, imaginando dividendos futuros, ou até também uma estratégia de diversificação nesse setor de postos de gasolina, também mais focado para gás? Bom, vamos ver todos esses detalhes agora, mas antes da gente começar, deixe sua inscrição aqui embaixo e também o like, tá bom? Vamos lá então para o vídeo. Pessoal, primeira coisa que nós precisamos compreender são os pilares de Ultrapar, onde a empresa ela tem três pilares, três empresas para fazer dinheiro, que no caso é a Ultragaz, Ultracargo e Posto Ipiranga, a Ipiranga. Comentando primeiramente da Ultragaz, pessoal, existem alguns pontos sobre a empresa, onde ela é a primeira empresa de GLP no Brasil. Existem 39 bases operacionais, 60 mil clientes empresariais, mais de 1,7 milhão de toneladas vendidas em 2022, tá? Essa apresentação ela é do meio de 2023. É um setor que todo mundo utiliza, todo o Brasil utiliza, pessoal. Basicamente, se você for na sua cozinha, você vai ter a Ultragaz no lado do seu fogão. Se a gente até pegar o mapa de localização da Ultragaz, pessoal, vejam que existe algumas sedes no Brasil, de até 24 bases de produção, ok? Alguns pontos também importantes aqui é que a perspectiva, pessoal, é que nos próximos 4 anos, a tendência é que haja uma redução dos seus custos operacionais e, fora isso, pessoal, vão ter investimentos de até aproximadamente 300 milhões de reais. Outros pontos importantes que a Ultragaz ela vem trabalhando para crescer ano após ano é com relação à sua evolução nas revendas, tá? Esse é um ponto que vem crescendo ano após ano, que vai ajudar bastante a Ultrapar a se desenvolver. Tem também uma nova dinâmica na empresa, com atendimento 24 horas por dia. Então existem várias estratégias de expansão, tá? Temos também os canais digitais agora. É uma empresa simples de entender e a tendência é evoluir essas revendas, ok? E agora conversando sobre a outra empresa de Ultrapar, pessoal, que é com relação à Ultracargo. A Ultracargo, pessoal, ela tem como foco na logística de alguns tipos de produtos, como etanol, combustíveis, produtos químicos, corrosivos e também oleosos. Sua visão geral aqui é de que a empresa ela tem 1,067 mil metros cúbicos de capacidade estática total. Temos 7 milhões de toneladas movimentadas, 14 milhões de metros cúbicos faturados já. Vejam que existem várias regiões aqui no Brasil com seus polos logísticos, ok? E para exemplificar de forma mais prática como que funciona a empresa, pessoal, é simples. Existe a parte de recebimento, de armazenamento, expedição e depois de utilização dos produtos, ok? É bem simples essa parte do processo. Isso acabou trazendo benefícios para a Ultrapar, até porque a Ipiranga se utiliza desse serviço também. Então acaba beneficiando não só a Ipiranga, mas também a Ultragaz, todas essas empresas que estão dentro do grupo da Ultrapar, ok? E não é só isso, né? Essa divisão de novas empresas criadas dentro da Ultrapar acabou trazendo alguns benefícios fiscais também, ok? Trazendo até mais detalhes para vocês sobre a Ultracargo, pessoal. Um ponto muito importante é que desde 2020 até o primeiro semestre de 2023, seus custos e despesas tiveram uma melhora, quanto à parte de custos e despesas tivemos uma queda, e quanto à capacidade estática tivemos uma elevação. Fora isso, tivemos vários outros pontos dentro da empresa, como a melhoria também de implantação, ok, pessoal? E até relatando mais detalhes sobre eles, podemos ver aqui que tivemos uma melhora no seu consumo, tanto de etanol e gasolina. Tivemos também uma melhora na importação de químicos e também na importação de combustíveis. Outro setor também que cresceu foi a produção do Brasil quanto a milho e soja. A produtividade cresceu, logística também acabou crescendo, a empresa se beneficiou com isso, ok? É um setor que a empresa
empresa está de olho para aproveitar esse crescimento, principalmente por conta do biocombustível, ok? Aqui podemos ver também as rotas de movimentações desses produtos, tá bom? Temos aqui o Porto de Santos e outras movimentações nessas regiões aqui no Brasil. A Ultracargo ainda tem várias outras estratégias de evolução da sua capacidade, há perspectivas muito positivas. Vejam que já tem um planejamento para até o início de 2026 ter algumas expansões em alguns terminais, e isso é muito benéfico, vai trazer benefícios para a produtividade da empresa e não só da empresa, pois consequentemente vai afetar positivamente a Ultrapar. E agora entrando na última empresa desse grupo, que é a mais conhecida na minha opinião, estamos falando do Posto Ipiranga, a rede Ipiranga, pessoal. Uma empresa que é muito famosa, aposto que vocês já devem ter abastecido o carro em algum posto dessa marca, e é uma empresa que vem se estruturando para voltar a crescer, onde em 2022 teve uma apresentação de um plano de retomada de crescimento, onde esse crescimento já está acontecendo, com foco principalmente em inteligências Deep Pricing. Para quem não sabe, é basicamente fazer um mapeamento do preço do mercado que a empresa se encontra e achar um valor justo que seja atrativo para o seu público, ok? Outros pontos também é quanto à logística de distribuição. Temos também a parte de suprimentos e tradings e também a parte de gestão e engajamento de rede, ok? Todos esses 4 pilares, eles vão focar para impulsionar o negócio de Ipiranga. E até trazendo mais detalhes sobre a Ipiranga, pessoal, vejam que ela vem crescendo bastante desde 2021, vem tendo uma recuperação bem forte e saudável, podemos ver aqui, principalmente no seu KGR, com um crescimento de 2%, comparado a 2021, sua produtividade vem melhorando. E um ponto muito importante é que eles estão com uma projeção de que até 3 anos vai ocorrer uma redução de até aproximadamente 20% dos custos logísticos. Isso vai ser benéfico para a produtividade e principalmente para os lucros, pessoal. Vejam que também vai afetar diretamente na redução da frota contratada, afetando positivamente cerca de 35%. Ipiranga tem muita projeção de crescimento ainda, há perspectivas positivas, ok? E no compilado geral, pessoal, podemos ver aqui que o EBITDA de Ultracargo, Ultragaz e Ipiranga tem melhorado com o passar dos seus anos, tá? Vejam que em Ultracargo a empresa conseguiu ter um retorno bem interessante, Ultragaz também teve um retorno bem interessante, Ipiranga teve uma queda no seu EBITDA no primeiro semestre de 2023, o segundo semestre de 2023 ainda não está registrado, pessoal, porque não foi apresentado o quarto trimestre, ok? Então por isso esses dados estão desatualizados e até mesmo o terceiro trimestre não tinha saído quando eles soltaram essa apresentação, tudo bem? No geral aqui, vejam que a Ultrapar, ela vem crescendo quanto à sua evolução do seu EBITDA recorrente, tá? Em 2023 teve essa queda no primeiro semestre comparado a 22, mas em 21 ainda ficou superior. Vamos ter que aguardar para ver como que foi o segundo semestre, ok? Mas é nitidamente que a empresa vem se recuperando depois dessa queda que ela teve desde aquela época da greve dos caminhoneiros em 2018, tá? Vejam que é nítido essa crescente, principalmente pelo ROIC, pessoal. Vejam que a porcentagem do ROIC vem crescendo desde 2019, antes mesmo até da pandemia. Trazendo até para vocês o ROIC de 2023, vejam que ele foi até superior ao de 2022. Então, continua crescendo, ok? A empresa tem várias estratégias de crescimento, pessoal, e alguns dos focos são o seguinte. Primeiro, é o agronegócio, onde o PIB focado mais no agronegócio vem crescendo cada vez mais ano após ano. Querendo ou não, o agronegócio leva o Brasil nas costas, e esse é um setor que, querendo ou não, Ultrapar precisa atacar, principalmente por conta desse ponto aqui, ó. Biocombustíveis, que vem crescendo com o passar do tempo e Ultrapar vai ter que atacar e se desenvolver cada vez mais nesse setor, ok? E agora um outro ponto que muitos acabam também ficando na dúvida, que é quanto aos veículos elétricos, pessoal. Como que vai funcionar essa transição energética aqui no Brasil? Muitos falam
que vai dar certo, outros falam que não tem como dar certo. Bom, mostrando para vocês a visão da empresa, pelo que o CEO da empresa, da Ultrapar, comentou no dia dessa apresentação, foi a seguinte situação. Eles sabem que uma hora ou outra vai ter que acontecer essa transição energética. Contudo, eles não estão esperando que essa transição seja de uma hora para outra. Essa transição vai ter que ocorrer de forma longeva. E longeva, eu digo, até 2045 a 2050, que é o que eles relataram aqui. Essa é a projeção deles, onde a demanda vai ter o pico de produção de petróleo, no caso da América Latina, e a partir desse ano vai começar a ter uma queda. Isso quer dizer que há muitos anos ainda para a empresa se preparar para esse setor, tá? Se a gente comparar essa análise com o mundo, pessoal, vejam que já fica bem diferente, mas como o foco é a América Latina, existe muito tempo ainda para eles se prepararem, e até por conta disso, eles até informaram que a estratégia, por enquanto, é manter equilibrado esses dois pontos, principalmente porque o Ultrapar vai ter que se atualizar quanto a esse setor ainda de utilização de gasolina, tá, de petróleo, e ao mesmo tempo vai ter que fazer investimentos para se preparar para essa transição, ok? É um trabalho de formiguinha, é um trabalho que vai ter que ser bem detalhado, bem elaborado, porque se der errado, se eles errarem esse time de preparação, o Ultrapar vai ter prejuízos. Lembrando, pessoal, que essa transição é mais focada para o setor de transportes aqui. Tudo bem, pessoal? Bom, e para fazer essas estratégias, eles vão nos atualizar ano a ano, conforme eles estão nos informando aqui. Como a empresa está com um processo de desenvolvimento, de readequação no mercado, de voltar a fazer investimentos, a voltar a crescer, ano após ano vamos ter que nos atualizar para ver as perspectivas, as projeções que o Ultrapar vai nos informar, que vai nos fornecer. Bom, até o momento, esse plano de investimento parece bem interessante e pode ser que vá ajudar bastante a receita e o lucro da empresa. Receita essa que nesses últimos anos vem crescendo. Vejam que desde 2020, 2019, nesse período, se a gente analisar por trimestre, as receitas vêm crescendo. Tivemos aqui uma pequena queda em 2023. Contudo, se a gente analisar de forma anual, podemos ver que fica mais nítido esse crescimento. E ainda precisamos aguardar o quarto trimestre de 2023 para ver como que foi realmente o ano de Ultrapar, ok? Vejam que existe uma maior volatilidade, tá? Principalmente por conta do petróleo, de vários outros fatores, tá? Mas, se a gente analisar de forma anual, vejam que a empresa continua a crescer esses lucros perfeitamente. Ponto importante aqui é que a gente tem que aguardar o quarto trimestre de 23 para ver qual foi o fechamento de 23. Perfeito, pessoal. Mas, no geral, vejam que os lucros estão crescendo. Isso é positivo. Desde 2019, esses lucros vêm crescendo. Cresceram tanto que já ultrapassaram os períodos em que a empresa trabalhou de 2013 a 2017, 18, anos que a empresa estava iniciando um processo de tendência de alta, ok? O ideal é que a empresa continue aumentando, continue crescendo, ok? Para isso vai ter que investir muito. Bom, e falando de lucros, precisamos também falar de dividendos. Dividendos de UGPA3, pessoal, não é tão interessante assim. A média dos últimos 5 anos está em 3,33% ao ano e atualmente a empresa pagou nem 2% de dividendos, ok? A empresa não costuma pagar bons dividendos, o foco dela é o crescimento mesmo, tá? Principalmente por conta dessa queda que teve nos seus preços, acabou influenciando demais o volume da empresa. Esse pagamento se diz muito por conta da sua porcentagem que eles gostam de utilizar, que agora fica em 25% do seu lucro líquido, ou seja, um payout de 25%, ok? Esse payout ele foi reduzido recentemente, tá? Ele era 50%, foi reduzido para 25%, que é o mínimo obrigatório a ser pago. Vejam que condiz totalmente com os últimos anos de payouts da empresa. E agora analisando o outro lado dos dividendos, ou seja, as dívidas, se a gente pegar a alavancagem da empresa, pessoal, vejam que está controlado, atualmente está em 1,4 vezes e vem caindo desde 2020, um ponto muito positivo, tá? Aqui também nós temos a informação que eu falei para vocês da redução dos dividendos de 50 para 25, tá? Visando ali mais investimentos, uma melhora na estratégia de crescimento e até trazendo para vocês outros dados financeiros da empresa. Vejam que o PL da empresa, pessoal, está bem descontado comparado
comparado aos anos que ela trabalhou em tendência de alta, tá? Tá abaixo da sua média desde 2014, tá? Um ponto bem positivo aqui. Quanto ao seu PVP, também está abaixo da sua média, já está superior a períodos que ela entrou em queda, conforme 21 e 22, mas está ainda abaixo da sua média histórica. Quanto à sua margem líquida, aqui já é um ponto positivo, a empresa está cada vez mais crescendo essa margem, ponto muito relevante, projetando patamares em períodos que a empresa trabalhava em tendência. O EV sobre EBITDA está abaixo da sua média, está retomando. VPA da empresa voltando à sua média histórica, tá? Aos pouquinhos. LPA da empresa já está superior à sua média. O ROI da empresa, outro ponto interessante, desde 2019, apesar das suas quedas no seu preço, vem voltando a crescer e já está em patamares como 2017, ok? 16, 17. Dívida líquida sobre EBITDA, apenas por curiosidade quanto ao histórico dela, pessoal, vejam que de 2019, 18 a 21, a empresa trabalhou com uma dívida líquida sobre EBITDA muito elevada e hoje trabalha com uma dívida líquida abaixo de 2, ok? Ponto positivo. Bom, e agora conversando sobre preços da ação, pessoal. Se a gente analisar o valor intrínseco da ação, hoje, o valor intrínseco, ele está condizendo que a empresa está cara, ok? Tanto o valor intrínseco quanto o preço teto. O preço teto é difícil utilizar para esse tipo de ação, principalmente porque a ação não paga bons dividendos, tá? Mesmo se a gente reduzir aquela média de dividendos de 6% para 4%, para 3%, esse preço teto ainda fica ruim perfeitamente. Por essas fórmulas, o preço está caro. E não é apenas só pelas fórmulas, pessoal. Vejam que no gráfico também está condizendo que está bem caro. Vejam que a média dos últimos 20 meses está bem abaixo comparado ao preço atual. É um ponto para a gente ficar atento, tá? Não quer dizer que a ação vai cair. Eu trouxe até alguns pontos que, caso a empresa continue crescendo, pode ser algumas zonas ali de metas de preços, onde temos um valor que está bem próximo, a 27,48, está bem na porta, 30,29 e 34,84. Imaginando já uma queda, pessoal, temos o preço de 28,6 e 18,99. Bom, no geral aqui, pessoal, existem alguns pontos que eu quero que vocês analisem. Primeiro é com relação ao crescimento da ação de 2008, 2009 até o início de 2018. A empresa trabalhou em tendência de alta bem interessante. Foi um período que a empresa cresceu demais e a partir de 2018 a empresa não conseguiu voltar a essa tendência estável, tá? Agora em 2023 a empresa voltou a patamares de 5 anos atrás e agora a esperança que fica é: será que a empresa vai voltar a essa tendência que ela já passou? Bom, vamos ter que aguardar. Caso ela queira manter essa tendência, vai ter que investir muito, vai ter que melhorar muitos processos ali para ela continuar melhorando a eficiência da empresa e não só isso, melhorando os lucros da empresa, ok? Vejam que se a gente fazer uma comparação de o GPA3 versus o Ibovespa versus o CDI, em um compilado de 10 anos, pessoal, um gráfico de 10 anos, a empresa ela trabalhou de forma negativa, tá? Então, ela vai ter que performar de forma bem interessante nesses próximos anos para se recuperar depois dessas quedas que ela teve nos últimos anos, ok? Bom, pessoal, e vocês? O que vocês acham de o GPA3? A Ultrapar. Vale a pena investir em Ultrapar? Claramente, caso você for investir em Ultrapar, você vai ter que focar em rentabilidade e não em dividendos, tá? A empresa, ela paga poucos dividendos, de 4 a 2%, e por conta desse processo de reestruturação na empresa, de uma nova perspectiva de crescimento, provavelmente ela vai manter ainda esses dividendos, ok? A empresa cresceu muito no ano de 2023, tá? Então esse é um ponto para a gente ficar atento, para não comprar na hora errada, um ativo que está muito elevado. Não adianta você comprar ativos que são bons, mas em momentos errados, tá? Você precisa aproveitar as oportunidades quando elas aparecem. Perfeitamente? Bom, vamos ficar de olho para ver quais serão as próximas perspectivas de crescimento para os próximos anos de Ultrapar, ok? É um setor muito interessante aqui no Brasil e com essa nova ideia de crescimento que eles estão nos informando, vamos ter que sempre ficar atualizando essas perspectivas ano a ano, ok? Conta aqui embaixo o que vocês acham da ação, não se esqueçam. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, deixar o like, muito importante. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço a todos e fui, pessoal.